Eu não lembro exatamente como tudo começou, mas o transtorno obsessivo compulsivo e a depressão mudaram minha vida para sempre. Oi, meu nome é Letícia e nesse vídeo eu quero compartilhar minha história com o transtorno obsessivo compulsivo, minha luta pela recuperação e a importância de nunca desistir. Desde cedo, desde a minha infância, eu sempre tive uma personalidade muito ligada ao perfeccionismo, à ordem, ao autocontrole, e essas características faziam parte de quem eu era. Mas foi em 2020, após vivenciar um trauma muito grande na minha vida, que eu desenvolvi o transtorno obsessivo compulsivo. Depois do trauma, eu notei que algumas mudanças passaram a acontecer e eu passei a ter obsessões e compulsões. Porém, eu não achava que elas eram um problema. Eu acreditava que eram precauções extras que eu tomava na tentativa de evitar que alguma coisa ruim acontecesse na minha vida. Para exemplificar um pouquinho para vocês o que eram essas obsessões e compulsões, eu vou contextualizar um pouquinho de como era a minha vida, de como era a minha rotina nessa época. Eu sou cirurgiã dentista de formação e na época eu atuava como dentista em uma unidade básica de saúde no município onde eu resido. Então eu lembro que, apesar de não me reconhecer doente, eu sentia que alguma coisa não estava bem. Então eu passei a ter alguns pensamentos intrusivos muito fortes. E eu lembro que eu prescrevia receituários, o que é comum na profissão de dentista, e eu comecei a pensar, depois que eu prescrevia, se eu realmente havia prescrito a dose correta, se eu havia calculado corretamente a dose do medicamento, se a posologia que eu havia passado estava correta. E eu comecei a sentir muito medo de fazer um receituário de forma errada, no sentido de prejudicar o meu paciente. Então eu lembro que o paciente ia embora, com a sua receita, e eu ficava por diversas vezes conferindo e reconferindo aquele receituário para que eu pudesse verificar se realmente estava correto e evitar com que aquele medo de fazer mal ao paciente se concretizasse. No entanto, eu nunca me dava por satisfeita com as conferências que eu realizava. Por mais que eu conferisse e reconferisse inúmeras vezes o receituário, eu não ficava satisfeita. Então eu conferia e era a mesma coisa que eu não tivesse conferido. Aquela dúvida, aquele medo persistia e era muito forte. Na época, eu não sabia o que era toque. Na verdade, eu pensava que toque era uma mania. Mania de organização, mania de limpeza, como as pessoas geralmente costumam dizer, Eu tenho toque de limpeza. Na verdade, é uma mania. O toque é uma doença, é um transtorno psiquiátrico grave que requer tratamento. Então, o que eu conhecia do toque eram essas colocações que as pessoas geralmente fazem. Então, como eu não conhecia o que era o toque, eu não sabia que o que eu tinha era toque e eu não me reconhecia doente. Eu pensava que eu só era um pouco preocupada demais, que eu era cuidadosa demais, a fim de evitar que alguma coisa de ruim acontecesse na minha vida. E essa era a minha rotina na época. Essas obsessões e compulsões começaram a interferir muito na minha vida, mas ainda assim eu demorei muito para reconhecer que eu estava doente, que eu tinha um problema e que eu precisava de ajuda. Até que em 2021, no mês de janeiro, eu tirei férias do meu trabalho e dos meus estudos. Então, nessa época, eu trabalhava 40 horas semanais e estudava mais 20 horas semanais. Então, eu tinha uma rotina de trabalho e estudo de manhã, tarde e noite, todos os dias, de segunda a sexta-feira. E no sábado, eu ainda trabalhava algumas horas. Então, em janeiro, eu tirei férias, só que eu não conseguia descansar, eu não conseguia focar em outra coisa a não ser esses meus pensamentos, essas minhas preocupações, esses meus medos, a minha tristeza, o meu cansaço, o meu esgotamento emocional. Então, eu passei aquele mês inteiro assim. E aí, chegou a semana de eu retornar ao trabalho e aos estudos. E coincidiu que o meu esposo teve cálculo renal nessa semana. Então, ao invés de voltar ao trabalho na segunda-feira, eu voltei na quarta-feira para poder cuidar dele, auxiliá-lo até que ele pudesse expelir esse cálculo renal. Na quarta-feira, no dia que eu ia retornar ao trabalho, eu lembro exatamente como se fosse hoje, assim. Eu acordei sem vontade nenhuma de ir trabalhar. Eu não queria mais aquela vida para mim, mas eu não tinha coragem de expor isso para alguma pessoa, nem sequer para o meu marido. Eu guardava muito para mim isso. Então eu não aguentava mais aquela rotina de trabalho, de estudo, aquela rotina intensa, desgastante, mas eu pensava que eu tinha que aguentar. Se todo mundo consegue, por que eu? Eu sentia que se eu desistisse daquela rotina, se eu mudasse de vida, eu seria uma fracassada, eu seria uma pessoa que desiste fácil, uma pessoa incapaz. Então nesse dia, na quarta-feira, mesmo sem vontade, mesmo desanimada, mesmo sem querer mais aquela vida para mim, eu ainda assim tentei retornar ao trabalho. Então eu lembro que eu acordei, tomei um banho, tomei café, me arrumei
E aí o meu esposo foi trabalhar e eu peguei o carro para ir também trabalhar, né? E aí no meio desse percurso, eu senti uma cólica intestinal muito forte e eu senti que eu precisava ir ao banheiro. Então, como eu já tinha toque de contaminação, né, medo de se contaminar no banheiro da unidade de saúde, eu pensei, eu vou voltar para casa, que era bem perto do meu trabalho, e eu vou ir ao banheiro na minha casa, vou tomar novamente um banho e aí eu venho trabalhar, chego um pouquinho atrasada, mas não tem problema. Aí eu fiz isso. Eu voltei para casa, fui ao banheiro e depois tomei banho e coloquei a roupa novamente para voltar ao trabalho. E quando eu coloquei a roupa, começou a cair assim uma tempestade, sabe, de chuva, trovões, relâmpagos, uma tempestade muito forte. E parece que aquela tempestade externa que estava acontecendo desencadeou também uma tempestade interna, sabe, dentro de mim. E eu tive uma crise de pânico muito forte naquele momento. E eu senti que eu não conseguia mais voltar ao trabalho. Eu senti naquele momento que eu tinha algum problema, que eu estava doente, que eu precisava muito, muito de ajuda. Então, naquele mesmo dia, no meio desse turbilhão de emoções, eu liguei para minha irmã mais velha e disse assim: olha, eu preciso muito de ajuda, eu não consigo mais sozinha. E ela já sabia um pouco das minhas dificuldades, das minhas limitações. E aí ela disse, olha, pode deixar, fica tranquila que eu e a mãe vamos aí na tua casa, vamos te buscar e tu vai vir aqui na mãe e a gente vai cuidar de ti. E aí assim foi. Eu fui para casa da minha mãe junto com a minha irmã e eu chorava muito, assim, sabe? Eu não conseguia expressar o que eu sentia. Eu só simplesmente desisti de tudo. Toda aquela minha preocupação em não faltar ao trabalho, em não desistir, em não abandonar os estudos, em agradar as pessoas, em não decepcionar ninguém, tudo isso foi por água abaixo, assim, sabe? Eu simplesmente pensava, eu não consigo mais. Eu não tenho mais condições de trabalhar, de ficar nessa situação que eu estou. Eu não tenho mais vida, minha rotina é toda ligada a conferências, a rituais. E isso era extremamente desgastante para mim. Então, nesse mesmo dia, por conta própria, assim, eu decidi que eu ia marcar um psiquiatra. E eu consegui agendar para o mesmo dia, porque eu falei, né, que era uma situação de urgência, que eu não estava bem. E aí, eu fui atendida pelo psiquiatra. Na época, ele me prescreveu 2 medicações, que eram o cloridrato de sertralina e o bromazepam. O bromazepam eu iria utilizar por 20 dias. Como eu estava bastante depressiva, eu precisava de uma medicação que me ajudasse a sair do fundo do poço. E o cloridrato de sertralina seria o meu tratamento para o toque. Depois disso, eu fiquei de atestado por uns 4 dias e voltei ao trabalho e à rotina de estudos. E voltei com muita dificuldade, assim, eu tive que me afastar um pouco das atividades como cirurgiã dentista, eu fiquei mais na parte administrativa, na unidade de saúde. Eu era residente na época, residente de saúde, e coincidiu que foi bem na pandemia, então fiquei mais na parte de monitoramento de pacientes com Covid e abandonei um pouquinho as minhas atividades como cirurgiã dentista. Passados 1 ano do meu diagnóstico e do início do meu tratamento, eu já estava em um outro trabalho, ainda atuando como cirurgiã dentista, e eu passei por muitas dificuldades nesse trabalho, sabe? Muita dificuldade mesmo, assim, passei por muitos traumas e é difícil, assim, de eu relembrar essa fase da minha vida até hoje, assim, sabe? Não tem como voltar atrás, já passou, mas é difícil de eu aceitar isso até hoje, assim. E nessa fase, nesse segundo emprego, eu tinha muita dor no corpo, assim. E teve um período que eu cheguei até a desconfiar de que eu tivesse alguma doença degenerativa, de tamanha dor que eu sentia. Então, o que acontecia? Eu ia trabalhar e eu chegava em casa, eu não conseguia tomar banho, não conseguia me alimentar. Eu só tirava aquela minha roupa contaminada do trabalho e deitava na cama e chorava muito de dor e não queria conversar com ninguém, não queria nada, assim, eu queria só dormir para esquecer aquela dor, para esquecer meus problemas, enfim, esperar que um novo dia iniciasse para conseguir trabalhar novamente. Então parecia que eu tinha energia suficiente só para trabalhar, tão pequena que eu depositava toda no trabalho e quando eu chegava em casa eu já estava esgotada, não tinha energia para mais nada. E eu vivia a mesma situação de não desistir, de não decepcionar as pessoas. Chegava a falar para o meu esposo, para minha família que eu queria desistir do trabalho, que eu queria sair, mas eles não me apoiavam, assim, eles diziam que não, que tudo ia passar, que tudo ia ficar bem. Eu também não me abria, assim, sabe, para as pessoas, eu não externava o que realmente estava acontecendo. Então foi bastante difícil, assim. E com essas dores que eu sentia,
eu passei a frequentar médicos, assim, na tentativa de fazer exames e para verificar se eu tinha alguma doença degenerativa. E aí a gente fez inúmeros exames e eu descobri que eu não tinha absolutamente nada, assim. Então o médico falou: olha, Letícia, o que tu tens é tensão muscular e é isso que tá te fazendo ter tanta dor. E eu não acreditava, assim, porque eu nunca pensei que a tensão muscular, que o estresse fosse causar tanta dor numa pessoa, sabe? Aí nesse período encerrou meu contrato de trabalho, eu saí daquele trabalho terrível, foi uma libertação assim para mim. Eu dei graças a Deus que encerrou meu contrato de trabalho, porque eu não tinha coragem por mim mesma de sair daquele ambiente terrível que eu vivia. E aí, enfim, terminou aquela fase na minha vida. Mas o sofrimento estava muito longe de ter fim, assim, né? Jamais imaginava que estaria por vir uma outra fase ainda mais difícil na minha vida. Depois de sair desse emprego, eu percebi, assim, que eu tinha estagnado, sabe, no meu tratamento. Eu não observava mais melhora. Eu senti que a medicação não estava mais fazendo o efeito que era esperado. Eu com medo da vaca. E como eu sempre tive um certo preconceito com o uso de medicação controlada, né, o uso de medicação psiquiátrica, tinha uma certa resistência até bastante grande em usar medicação controlada, porque eu pensava que isso me fazia menos capaz, isso me fazia mais fraca que as outras pessoas, isso me fazia inferior. Eu acabei abandonando o tratamento do toque. E nessa fase eu estava em casa, né? Eu não estava trabalhando. Então eu pensei, bom, eu não estou trabalhando, eu estou em casa, então eu posso me dar ao luxo de ficar sem a medicação para ver como que eu vou reagir, né? E aí foi isso que eu fiz. Como os custos sempre foram altos da medicação, isso também foi um incentivo para que eu parasse. Porque como eu estava sem renda, eu dependia do meu esposo, então eu fiquei com vergonha de ter esse gasto, sabe, para ele. Então eu parei a medicação. Eu fiquei aproximadamente 1 ano sem medicação. A retirada da medicação foi terrível, assim, eu tinha muitos sintomas. Sintomas de abstinência, tontura, vômito, náusea, dor de cabeça, tremor muito grande. Mas eu sou muito teimosa, sabe? E eu resisti, assim, eu disse, não, eu vou abandonar, vou ver como é que eu fico. Eu acho que eu vou me manter como eu tô, assim, ruim, mas eu tô em casa, não tenho atividade nenhuma, não tenho compromisso com nada além da casa, então eu vou tentar. E foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Gente, jamais abandonem um tratamento de saúde, seja ele qual for. Jamais abandonem um tratamento de saúde sem falar com seu médico, sem fazer uma retirada de forma correta, sabe, ou uma substituição de medicação. E aí eu fiquei sem o tratamento por aproximadamente 1 ano e meio. E aí, em meados de junho de 2023, o meu toque, assim, piorou drasticamente, piorou muito. E aí eu passei pela fase mais grave do toque, uma fase de delírios e alucinações, onde eu não sabia mais o que era realidade e o que era fantasia. Eu tinha delírios e alucinações tão fortes que pareciam ser vozes, sabe? E aí, no final do dia, eu sempre tive muito problema com o entardecer, assim. O entardecer sempre me causou muito medo desde criança, tristeza, angústia. E com o toque, isso piorou muito, assim, sabe? Eu passei, assim, a todos os dias ter crise de pânico, nessa fase grave do toque. Então, eu tinha crises de pânico, eu chorava muito. Eu pedia para o meu esposo me levar no pronto atendimento para eu ser sedada. Mas por que eu pedia para ser sedada? Porque eu não queria mais aquilo. Eu não queria mais estar consciente e me ver naquela situação. Eu sofria muito, assim, muito, e eu não tinha qualidade de vida nenhuma. E aí, no meio disso tudo, nesse fundo do poço que eu me encontrava, eu pensava que o toque iria me matar. Apesar de nunca ter considerado suicídio, eu pensava todas as noites que era meu último dia de vida. Essa fase, assim, foi a fase mais difícil que eu passei na vida, sabe? Eu estive na beira do precipício. Eu só não sucumbi por conta do meu esposo, da minha família, do amor que eu tenho por eles e do auxílio que eu recebi de Deus nesse período. No meio dessa situação toda, eu senti que mais do que nunca eu precisava de ajuda. E aí eu marquei psiquiatra novamente, mas dessa vez não mais com o primeiro médico que fez meu tratamento. Eu quis trocar de médico. E aí eu reiniciei meu tratamento. E até hoje eu mantenho o mesmo tratamento. Claro que eu fui, junto com a médica, aumentando as doses até chegar numa dose adequada para o meu tratamento. Então, a minha medicação principal para tratamento do toque é o maleato de fluvoxamina. Eu também uso o aripiprazol, que me auxilia nessa questão de percepção de realidade
e fantasia, né? O aripiprazol me auxiliou, me ajudou muito nessa questão e eu mantenho ele até hoje. E aí eu utilizo o alprazolam nos momentos de crise, assim, de crise de pânico ou quando eu sinto que a ansiedade exacerba um pouquinho, aí o toque piora, então eu vou lá e faço uso do alprazolam. Então essas são as 3 medicações que eu utilizo até hoje. E o meu outro suporte, tão importante quanto a medicação, é a terapia. Eu faço terapia também há mais de 1 ano e meio. Eu comecei no mesmo período da retomada do tratamento medicamentoso. Eu sigo, né, com a mesma terapeuta desde que eu iniciei, que é um anjo na minha vida. A terapia me ajudou a entender o meu processo de adoecimento, as causas, vamos dizer assim, ambientais que contribuíram para que eu desenvolvesse esse transtorno, alguns traumas, superar alguns traumas, né, ressignificar alguns traumas que eu passei, que foi a parte mais difícil e desafiadora de todo esse processo. Hoje eu sigo com o meu tratamento psiquiátrico, com as minhas medicações, sigo com a minha terapia, semanalmente, eu faço 1 vez por semana, e eu sigo lutando, né, para recuperar minha liberdade, minha vida, para restabelecer minha qualidade de vida, para ser feliz novamente, como eu era antes desse transtorno. Então eu sigo na luta, né, contra o toque, que já me tirou tanto. Eu agradeço a você que ficou até aqui, que escutou esse meu relato, essa minha partilha. Deixa algum comentário aqui embaixo que eu vou te responder com o maior carinho. Eu desejo que Deus abençoe a todos e também desejo a todos os portadores de algum transtorno psiquiátrico que Deus os ajude, que os seus familiares e amigos possam os apoiar, os dar toda a ajuda necessária nesse período difícil e nunca desista. A cada novo dia é uma nova oportunidade de recomeçar. Vamos recomeçar quantas vezes forem necessárias. Obrigada e tenha um ótimo dia.